Eu ia começar a gravar o vídeo agora, mas eu tô com a impressão que a minha câmera tá torta e vocês estão me vendo meio assim. Eu arrumei. Imagina, amanhã manchete, tipo assim, em todo o país, fãs de Vampire Diaries são internados com labirintite e ninguém sabe por quê. Porque todo mundo ficou olhando o vlog torto, assim, 20 minutos eu falando torta. Daí o final da matéria, assim, uma foto minha fazendo um troll face. Gente, eu tenho horror de calor. Tenho horror de calor porque eu tenho que desligar o ar-condicionado pra gravar o vlog, senão o áudio fica terrível. E eu mal comecei a gravar o vlog, eu já estou sentindo calor. No final do vídeo vou estar eu derretida aqui já, porque eu tenho 5 episódios pra falar hoje. Ah, Fernanda, mas por que você deixou juntar tantos episódios? Gente, vocês acham que a vida é um moranguinho? Vocês acham que a vida é um morango gordo, doce, assim, bonito? Não é, a vida é uma jaca. Eu nunca comi uma jaca pra saber descrever uma jaca. Não, mas gente, eu andava sumida, mas é por um ótimo motivo, é porque eu tenho estado, assim, super atucanada com o trabalho, é óbvio, mas também com muitas novidades que o Halo Desfocado vai trazer pra vocês em 2015. Dei uma de Bonnie agora, possuída pelo ritmo ragatanga. Tá, vamos falar desses episódios então? Bom, o primeiro episódio que a gente tem pra comentar hoje é o 6º episódio, que o 6º episódio foi quando Delena finalmente se reencontrou quando Damon voltou lá de 1994. Daí a Helena tá naquela mimisice dela, que ela não lembra do Damon, porque né, as memórias dela foram apagadas e tal, então ela não quer ver o Damon. Daí o Damon vai atrás dela e bate na porta, ela não quer abrir a porta, daí tem aquela cena que é bacana, assim, tem um de cada lado da porta. E daí eu queria destacar uma coisa sobre essa cena, que foi uma coisa que a Julie escreveu na review que saiu naquela semana no Halo Desfocado, que eu acho que é, assim, excelente, então eu vou ler essa frase pra vocês, porque eu acho que essa frase, assim, ela resume aquela cena. Ela disse o seguinte: eu me peguei comparando essa cena com tantas outras de filmes clichês onde o cara transa com a vagabundinha do colégio enquanto estava bêbado numa festa e daí depois vai correndo pedir desculpa pra namoradinha, que é o patinho feio do grupinho, quando descobre que ela ficou sabendo da traição. Por favor, eu queria pedir uma salva de palmas pra essa frase. Daí não bastasse isso, quando a porta é aberta, assim, o Damon entra e a Helena fugiu pela janela. Porque com certeza quando a gente tem o Damon batendo na porta, a gente vai fugir pela janela, né, galera? Isso é uma coisa que, tipo assim, coisas que só a Helena faz, fugir do Damon pela janela. Queria ver se fosse o Damon batendo na porta de vocês aqui, quantas de vocês e de nós todas aqui iríamos fugir pela janela. Daí a gente já começa a ver pessoas que merecem o Damon e pessoas que não merecem o Damon. Daí, obviamente, já que o Damon voltou, então daí a Helena quer as memórias dela de volta, porque é uma coisa bem fácil, assim, né? Leva minhas memórias, traz as minhas memórias, é tipo pedir pizza, assim, ó. Vou ligar pra pizzaria agora, vou dizer que eu quero uma pizza metade mussarela e metade calabresa, e daí daqui a 10 minutos eu vou mudar de ideia, eu vou achar que eu não quero mais calabresa, eu quero pizza de tomate seco com champignon, e daí eu vou ligar e vou pedir pra trocar. É bem assim com as memórias, também. Alguém tem que dizer pra Helena que a última vez que eu troquei o sabor da minha pizza, veio errado. Mas enfim, daí tem aquela história lá da fronteira de Mystic Falls, e daí o Alaric atravessa a fronteira, e daí ele tá morrendo, e daí a Joe meio que salva ele e ele vira humano de novo. Então daí ele não pode mais compelir as memórias de volta da Helena. E aí a gente tem um pequeno furinho, porque eu não sei se vocês lembram, algumas temporadas atrás, a Catherine, ela tinha sido compelida pelo Elijah. E daí quando o Elijah morreu, tipo, que ele nem tinha morrido de verdade, ele foi, tipo, só empalado lá, com aquela estaca que deixa as pessoas petrificadas. E daí o que ele tinha compelido nela meio que desapareceu. Ela lembrou das coisas que ele tinha compelido ela a esquecer. E daí o Rick meio que morreu lá, teoricamente era pra isso que a Helena tinha se esquecido do Damon, era pra ter voltado quando ele passou por isso, mas não voltou. Por quê? Ninguém sabe. Talvez a gente vai ter uma explicação disso ao longo da temporada, talvez tenha sido só um furo mesmo, né? Então, que triste. Daí, nesse meio tempo desse episódio, o Damon contou pro Jeremy que a Bonnie morreu, que ela encontrou a paz, né? Porque ele não quer contar a verdade, porque ia ser muito traumático. E então ele contou isso. E também a gente teve a cena Steroline, que é uma cena bonitinha ali na floresta, que a Caroline dá a entender os sentimentos dela pelo Stefan. Então eu tenho um recado pra dar pro Stefan. Seja homem! Gente, o Stefan, essa temporada, ele tá... eu tô meio por aqui assim com ele, tá? Amigos, seguinte... ele já foi trouxa o suficiente, agora é hora dele começar a se atinar pra vida, né? Então seja homem, Stefan, por favor. Daí o episódio 7 foi focado em Delena e Steroline. Brinks, gente.
Eu sei que eu ainda temos falando que eu ando com preguiça dos romances em Vampire Diaries, mas eu achei bem bonitinho esse episódio. Inclusive, eu acho que essa temporada ela tá se redimindo com as cagadas que andaram sendo feitas com essa sequência de episódios. Eu achei muito boa, tô muito feliz com essa temporada. Enfim, esse episódio foi o Damon lá tentando recuperar as memórias da Helena e foi o Stefan tentando conseguir as desculpas da Caroline, né? Então, mas agora eu não vou me focar muito nesse episódio, porque eu quero mesmo falar do episódio 8, porque o episódio 8... Pra começar que assim, 8 é um número que eu sempre gostei, tá? 8 é meu número da sorte, porque o meu aniversário é dia 8 de março. Então eu tenho histórias legais com o número 8. E daí, nesse episódio 8, a coisa começou a andar. Gente, a coisa começou a ficar legal de novo. Daí eu comecei com aquela empolgação que a gente já tinha com Vampire Diaries, porque eu acho que assim, daí aqui a coisa começou a andar quando a gente descobriu que o Kai é irmão da Joe, que é irmão da Liv e do Luke. E a Liv e o Luke são gêmeos que vieram ao mundo porque o Kai e a Joe eram gêmeos que tinham que se fundir, só que o Kai era louquinho e daí o pai deles achava que o Kai ia conseguir fundir e ia ficar mais forte, e daí a Joe ia morrer e o Kai ia ser líder do clã. Olha a loucuragem. Então daí eles ficaram tendo um monte de filho até nascer mais gêmeos, que foi o Luke e a Liv. Daí o Kai surtou e saiu matando todo o resto dos irmãos, e daí ele não conseguiu matar a Joe, o Luke e a Liv, e daí ele foi banido e mandaram ele pra 1994. Gente, olha a loucura! E vocês sabem o que isso significa? Isso significa, meus amigos, que o foco de Vampire Diaries voltou a ser uma boa mitologia. Eu acho essa storyline dos Geminis, né, os Geminis, não sei como se diz essa porra, mas eu acho essa storyline a melhor desde os originais. Gente, porque quando a coisa começa a focar em mitologia e histórias, e daí vem dessa coisa de tradições e um clã de bruxos, o que acontece? A história ela começa a ficar menos rasa, mais aprofundada, e daí tem várias coisas que podem acontecer, então a gente começa a se empolgar de novo com as coisas. E eu achei esse episódio genial por causa disso, porque eu voltei a me empolgar muito com Vampire Diaries, porque além de tudo isso, né, teve aquela cena de missões lá indo a Portland, que foi o Damon, o Stefan e o Alaric. Então a gente ainda teve assim, tipo, um clima muito bom de nostalgia, de tipo, quando era tipo a terceira temporada, que eles estavam também juntos resolvendo coisas, e daí já não tem mais aquelas tretinha idiota por romance. Então o Stefan e o Damon estão lá por um mesmo motivo. Esse episódio aí me deixou tão empolgada. Daí não bastasse isso, a gente ainda teve umas cenas assim que, por favor, também merecem palmas, que foi do Damon com o urso da Bonnie, que ela mandou lá com a magia dela pra mostrar que ela continuava viva. Inclusive foi por isso que resolveram ir atrás dela. E eu queria aproveitar esse momento pra contar pra vocês uma coisa. Eu também já fui uma bruxa, só que daí eu achei que ia ser muito difícil manter meus poderes na minha rotina, então eu coloquei os meus poderes nesse guaxinim, tá? O nome dele é Senhor Guaxinim, e ele fica aqui muito bem guardado com os meus poderes, porque eu gosto de ser uma pessoa normal, não gosto de ser uma pessoa com poderes. Então eu tava me sentindo muito mal de guardar esse segredo, então agora eu tô contando isso pra vocês, tá? Senhor Guaxinim. Bom, daí vem o episódio 9, que o episódio 9 destruiu corações alheios, né? Porque, não sei vocês, mas eu chorei pra caralho no episódio 9, porque o episódio 9 é o que o Damon e a Helena conseguem que a Liv leve eles de volta lá pra 1994 pra eles buscarem a Bonnie. Daí eles têm 7 horas pra ficar lá, só que a Bonnie tá lá em Portland, que foi onde o Kai deixou ela, e daí ela volta, só que a viagem demora 6 horas e meia, e daí a Liv resolve que vai buscar eles antes, porque o Kai já tá lá em tempos atuais fazendo um monte de merda, e daí quando a Bonnie chega, o Damon e a Helena já foram embora, e a Bonnie senta e chora, e daí todo mundo chorou junto, porque aquela cena, ai gente, olha, eu passei muito mal. Aquela cena mexe com as emoções da pessoa, eu fiquei me sentindo muito mal. Nesse episódio a gente também descobre que a Sarah Salvatore não era a Sarah Salvatore, né? Então assim, o que a gente achou que poderia ser uma storyline bacana, que tipo o fato de uma Salvatore voltar, a filha do Zack, podia trazer umas questões familiares do Salvatore, e daí trazer uma coisa de vingança em relação ao Damon e criar uma storylinezinha assim paralela que fosse interessante. No momento que a gente descobre que a Sarah não é a Sarah, é uma impostora qualquer que inclusive o Enzo matou, então daí isso deixa de fazer sentido qualquer. Então, a não ser que isso seja um gancho pra gente conhecer a verdadeira Sarah Salvatore, essa aí não serviu pra nada. Mas aguardemos. E daí vem o episódio 10. Que o episódio 10, que foi a Winter Finale, que foi agora, tipo, antes do hiatus de final de ano, era pra ter sido um episódio a fuder pra caralho. Era pra ter sido um episódio muito bom.
E foi até, assim, os últimos 5 minutos quando começaram a cagar as coisas, né? Porque o que aconteceu? Daí as coisas começaram a pegar fogo, porque antes de entrar hiatos, então tem que ser um episódio fodástico. Daí, então, o Kai já tava de volta e ele já tava atrás da Joey, e daí ele fez uma coisa muito, muito foda, que ele pegou e sugou todos os poderes de Mystic Falls, dos viajantes que eles tinham colocado lá pra fazer aquela barreira. Então o Kai sugou tudo aquilo, então ele tava muito forte, pronto pra fazer a fusão com a Joey, pra dar toda a confusão. Então daí vocês pensam assim, né, tá todo mundo enlouquecido lá por causa do Kai, daí quando ele consegue sugar o poder de 1000 viajantes, que ele deve ser o psicopata mais poderoso à solta na cidade, né, ele some, e daí o que o pessoal pensa? Ah, deixa assim, né, só dormir um pouquinho, amanhã a gente acha ele. Daí a Helena liga pro Damon e fala que ela quer falar com ele. Daí o Damon diz, então por que tu não vem aqui? Eu te faço um jantar e a gente conversa, sabe? Foda-se o louco psicopata com poder de 1000 viajantes andando à solto pela cidade, né? Por que alguém deveria se importar com isso? Gente, por favor, né? Acho que isso é uma coisa meio besta, isso é uma coisa que me incomoda, porque assim, o Damon sempre foi um personagem perspicaz, um cara inteligente, assim, atinado para as coisas. E daí tem um louco psicopata com poder de 1000 viajantes andando à solto na cidade. O que é que ele faz? Janta. Parabéns. Palmas. Isso me irrita porque isso não é uma atitude típica do Damon. E deu uma merda por causa disso. Então se era pra ter dado a merda, que tivesse dado por outro motivo. Não porque o Damon resolveu fazer um jantar enquanto tem um louco psicopata com poder de 1000 viajantes solto. Entendeu? Acho que isso aí não faz sentido. Daí, claro, que teve umas coisas paralelas no episódio, assim, que era o episódio de Natal. Então, tudo bem, a gente até perdoou, porque, era pra ser um episódio de Natal, era pra ser bonitinho e tal. Então, daí quiseram fazer isso, mostraram lá os flashbacks da Helena, da Caroline e da Bonnie. Daí, né, teve a história paralela da mãe da Caroline, que tá com câncer. Então, quiseram fazer uma vibe, assim, final de ano. Mas essa coisa do Kai aí me irritou pra caralho. Sabe? Porque eu acho que é uma coisa muito essencial quando tu tá numa cidade em que tem um louco psicopata com poder de 1000 viajantes, tu não priorizar o jantar a caçar o louco psicopata com poder de 1000 viajantes, né? Eu acho que prioridades na vida. Mas tudo bem, a gente perdoa, a gente releva, porque esses últimos episódios têm sido muito bons, essa temporada tá muito boa, acho que a gente voltou a se empolgar com a série, e por a gente eu digo eu, não sei vocês, mas enfim, eu voltei a me empolgar com a série como há algum tempo já, eu não tava empolgada, então fiquei muito feliz. Agora eu acho que quando a gente voltar do hiatus vai estar pegando fogo essa história do Kai, que vai estar lá com a Helena raptada, e eu acho que a gente vai ter uns próximos episódios muito bons, e eu acho que a gente tem tudo pra ter uma sexta temporada excelente. Ah, Fernanda, por que você não falou no seu vídeo do Jeremy, do Matt e do Trip e do Enzo? Se vocês conseguirem me listar um motivo realmente útil do porquê cada um deles ainda tá na temporada, o que eles ainda estão fazendo de importante, eu falaria deles. Mas assim, nada. A storyline do Trip matar vampiro serviu pra quê? Pra nada, porque ele já morreu. O Enzo, ele entrou na série num papel legal, que era aquela relação que ele tinha com o Damon. E daí botaram ele fixo na temporada, só que ele não tá tendo relação nenhuma com o Damon. Em vez disso, ele fica aí andando com inveja do Stefan, né? Que também não serve pra nada. Daí o Matt e o Jeremy estão lá, o Jeremy tá sempre de ressaca, a não ser agora nesses últimos episódios que ele resolveu virar atleta e andava correndo lá e se exibindo pras menininhas, né? Mas tudo bem. E o Matt, ele continua não fazendo nada, como ele já não faz há várias temporadas. Então eu acho irrelevante falar deles, mas tudo bem. E eu fico por aqui hoje, pessoal. O senhor Guaxinim, ele diz que se vocês ainda não assistiram os outros vídeos, se vocês podem clicar aqui e assistir o último vídeo de Vampire Diaries, eu clicar aqui e assistir o último vídeo de The Originals. E ele também acha que se vocês não são inscritos no canal do Halo Desfocado, vocês devem clicar lá em cima no logo e se inscrever no canal para ficar ligados em tudo que sai aqui no canal. E eu e o senhor Guaxinim também devemos dizer para vocês que se vocês ainda não acessaram o halodesfocado.com.br, vocês devem acessar, tá cheio de matérias novas, mais de 40 séries sendo cobertas para vocês lá. Então acessem e fiquem de olho em tudo nesse mundo das séries. E eu volto quando a série voltar do hiatus. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo, um beijo e até a próxima!